7 legumes incríveis para combater má circulação, varizes e dores nas pernas. Pois é, hoje você vai aprender que legumes podem ajudar a melhorar a sua circulação. Então, se você sofre com inchaço nas pernas, varizes, formigamento, frio excessivo nos pés e nas mãos, esse vídeo é para você, porque nesse rápido vídeo, os 7 legumes que eu vou te mostrar podem te ajudar muito a melhorar a sua circulação sanguínea naturalmente. Se você quer ter uma circulação saudável, é fundamental você fazer mudanças no seu estilo de vida, inclusive na sua alimentação. E uma dieta rica em certos nutrientes pode melhorar o fluxo sanguíneo e fortalecer suas veias e suas artérias. É exatamente sobre isso que eu falo no meu livro Segredos da Circulação: 50 alimentos para limpar veias e artérias. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. O que é legal desse livro é que, além de falar sobre os alimentos, ele também traz receitas fáceis, saudáveis, saborosas e baratas para você incluir esses alimentos no seu dia a dia. Pessoal, me chamo João Migovski, doutor João, sou médico. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link também está na descrição e nos comentários fixados. Eu queria começar esse vídeo falando por que a má circulação acontece. Porque muitas pessoas sofrem com esse problema, mas não fazem ideia de onde esse problema veio, por que esse problema apareceu. E o que eu tenho para te falar é que, provavelmente, se você tem má circulação, isso é uma consequência dos seus hábitos, uma consequência dos seus comportamentos, do seu estilo de vida. Sabe por quê? Olha o que causa má circulação: sedentarismo, que é a falta de atividade física. Dietas ricas em sal de baixa qualidade, gorduras de baixa qualidade, carboidratos refinados, sua alimentação. Colesterol alto também está associado ao seu estilo de vida, que leva ao acúmulo de placas nas artérias, a aterosclerose. Varizes, insuficiência venosa, obesidade, pressão alta, diabetes, tudo isso está diretamente relacionado aos seus hábitos. Me conta aí nos comentários, você tem má circulação? E se você tiver má circulação, qual desses fatores você também tem? Você também tem pressão alta? Também tem diabetes? Também é sedentário? Também está acima do peso? Me conta aí nos comentários, me conta no chat e aproveita para me falar de que parte do mundo você me assista, porque eu estou curioso para saber de onde você está me vendo. E olha, eu quero que você saiba que existem legumes poderosos que podem sim te ajudar a melhorar a sua circulação naturalmente. Mas, pessoal, esses legumes não fazem milagre, tá? Eu gosto de falar logo de cara para não ficar ninguém se iludindo aqui. Não é o meu papel te iludir. Meu papel é te falar a verdade. Então, se você consumir esses legumes todos os dias, mas continua se alimentando mal, ou seja, comendo muito açúcar, comendo muito alimento ultraprocessado, comendo muito óleo vegetal, né? Você que usa muito óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de algodão, vai ficar com má circulação, vai ficar com problema no fígado e depois não sabe por quê. É por conta da sua alimentação. Da mesma forma que se você não fizer atividade física, se você beber muito, se você fumar muito, você também vai continuar prejudicando, danificando, destruindo a sua circulação e não vai ter legume milagroso que salve do mal que você está fazendo para os seus vasos sanguíneos. Então, olha lá, vamos para os 7 legumes capazes de turbinar a sua circulação e eu vou começar por um poderoso logo, tá? E eu quero que você tente adivinhar também que poderoso é esse para a circulação. É um legume que é rico em nitratos. Os nitratos eles são convertidos em óxido nítrico. Esse óxido nítrico ele dilata as veias, relaxa as veias, promove a vasodilatação. E isso tem algumas consequências. Primeiro, vai melhorar o fluxo sanguíneo, porque uma vez a sua artéria dilatada, vai ter mais espaço para o sangue correr. E segundo, vai reduzir também a pressão arterial, porque a pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue na parede das artérias. Então, se você tiver uma artéria dilatada,
A pressão que esse sangue vai exercer é menor do que se você tiver uma artéria mais estreita, uma artéria que esteja constringida, ok? Então, esse legume, que é a beterraba, vai contribuir muito para a sua circulação. Dica importante: se você usa antisséptico bucal, o uso deste produto pode estar influenciando negativamente o controle da sua pressão. Por quê? Esses nitratos que eu falei que estão presentes na beterraba, para serem convertidos em óxido nítrico, eles precisam de certas bactérias que colonizam a nossa boca. Se você utiliza um antisséptico bucal, essas bactérias vão morrer. E aí você não vai ter a capacidade de converter o nitrato em óxido nítrico. É por isso que muitas vezes pessoas que usam antisséptico bucal têm maior risco de desenvolver pressão alta, ok? Segundo legume, cenoura. O que é legal da cenoura? Ela não costuma exigir muito o uso de pesticidas, ok? Então, mesmo a cenoura não orgânica costuma ser um legume que tem poucos defensivos agrícolas. A cenoura tem beta-caroteno e vitamina K, o que fortalece as paredes dos vasos sanguíneos e tem ação anti-inflamatória e também reduz o risco de trombose, ajudando a regular a pressão arterial e, consequentemente, melhorando a circulação. Terceiro legume, esse aqui também geralmente não exige muito o uso de defensivos agrícolas. É um dos legumes que está na lista que nós chamamos dos 15 mais limpos, né? Tem a cenoura, tem o abacate, tem a cebola, tem a batata doce, tem o kiwi e também tem a abóbora. Eu adoro abóbora. Eu tenho uma churrasqueira aqui em casa e aí, quase todos os dias, corto fatias da abóbora, coloco na churrasqueira para grelhar, fica uma delícia. E a abóbora, assim como a cenoura, é rica em beta-caroteno, é rica em antioxidantes que são essenciais para a saúde vascular, ela é rica em potássio, o que contribui para regular melhor a pressão arterial e prevenir o inchaço. E como eu falei, não utiliza muito pesticidas agrícolas. Então é uma opção natural e segura e barata, né, para sua alimentação. Quanto custa aqui a abóbora, pessoal? A abóbora é muito barata, né? Aqui no Rio, acho que é R$ 5 o quilo, no máximo, da abóbora. Então, é uma excelente opção para a sua saúde. Sem falar que essas sementinhas aqui da abóbora são valiosíssimas também. Ajudam a melhorar a circulação também, são excelentes para a saúde da próstata. Então, a abóbora é um legume que é muito útil e muito benéfico para a nossa saúde. Vai me contando aí se você gosta desses legumes que eu estou mencionando aqui, porque muita gente é chata de comer, muita gente tem frescura para comer, mas sempre existe a possibilidade de fazer um preparo gostoso, né? A cenoura crua, ralada com beterraba, com um salzinho e uma pimenta, fica uma salada bem gostosa. A abóbora na grelha fica muito boa também. Nosso quarto legume, que não é um legume, é uma verdura, mas que, assim como a beterraba, também é uma fonte natural de nitratos. E, como eu falei, serão convertidos em óxido nítrico. E aí, na circulação periférica, vai contribuir para evitar o formigamento, vai melhorar a saúde do sistema cardiovascular também, que é a rúcula, ok? A rúcula também é uma boa opção para a sua circulação. Quando a gente está falando de folhas verdes, eu sempre recomendo o uso das orgânicas, tá bom? Porque geralmente elas exigem muito o uso de pesticidas, diferente do repolho. O repolho é uma exceção nesse caso, porque espinafre, couve, folha de mostarda geralmente precisa de muito pesticida para que o cultivo prospere, ok? Quinto alimento, esse aqui eu também faço na grelha, esse aqui eu adoro, ele é coadjuvante de um prato muito famoso aqui no Brasil, principalmente em Minas Gerais, que é preparado com galinha, né? Então, quem é que sabe que legume é esse que a gente usa com galinha? Fazer uma galinhada, né? Tenta adivinhar aí no chat, tenta aí adivinhar nos comentários. Esse legume, ele é rico em fibras solúveis, que ajudam a reduzir o colesterol
e evitar o entupimento das artérias. Também é rico em flavonoides, polifenóis, que ajudam na sua saúde circulatória e vão contribuir para evitar as placas de gordura nas veias, facilitando o fluxo de sangue. Aqui, ó, o pessoal tá adivinhando aí, ó. A Zilá adivinhou, o Rogério Costa adivinhou. É o quiabo, tá? Quiabo também faço na grelha, faço na air fryer. Quiabo é uma delícia, ok? Ah, não gosto da baba. Existem formas de você preparar que não vão ficar com baba. Na churrasqueira é uma forma, por exemplo. Na grelha é uma forma, por exemplo. Não vai ficar com baba, tá bom? Sexto legume, que na verdade é um fruto. E pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, mandem aí no chat que eu vou responder ao final, tá bom? Sexto legume, ele. E eu quero que você adivinhe também. Vamos fazer um jogo de adivinhação aqui. Ele tem licopeno. É um antioxidante que melhora a flexibilidade dos vasos sanguíneos, reduzindo o risco da formação de coágulos e prevenindo problemas como trombose e varizes. Melhora a fluidez do sangue e ajuda a reduzir a pressão arterial. Que fruta é essa que é rica em licopeno, pessoal? Licopeno, que é uma substância também excelente para tratamento e prevenção da hiperplasia prostática benigna e do câncer de próstata. Esse legume, este alimento que eu estou falando aqui, é o nosso querido tomate. Como vamos aproveitar melhor o licopeno do tomate? Seguinte, o licopeno presente no tomate, para que ele seja melhor absorvido em nosso organismo, ele precisa estar associado a uma gordura e precisa passar por um certo aquecimento. Então, para você aproveitar melhor o licopeno do tomate, você vai refogá-lo em alguma gordura saudável por algum tempo. Pode ser um azeite de oliva, um sebo bovino, pode ser um óleo de coco, uma manteiga. Ah, doutor, pode ser a banha suína? Eu acho a banha suína muito melhor do que os óleos vegetais. O problema da banha suína é que o suíno é alimentado com grãos transgênicos, milho e soja principalmente. E aí, por esse motivo, eu, doutor João, considero que a banha suína, comparada às outras opções que eu citei, é inferior. Ah, mas doutor João, não tem nenhum estudo que mostre que os transgênicos fazem mal. Sim, não tem nenhum estudo que mostre que os transgênicos fazem mal, mas eu prefiro não consumir. É a minha opção. E eu, como médico, eu recomendo que você faça o mesmo. Sabe por quê que não existe estudo mostrando que o transgênico faz mal? Porque quem comanda, quem faz, quem é responsável pela produção das sementes transgênicas são empresas poderosíssimas. E que são essas empresas, justamente, que costumam patrocinar os cientistas e as universidades para a produção de artigos científicos. Então, uma empresa ela nunca vai patrocinar um estudo que vai falar mal do produto dela. Isso não vai acontecer. Então, ela só vai patrocinar o estudo que for positivo para os interesses dela, que são, obviamente, vender mais por menos preço. Para você ter uma ideia, os agricultores que utilizam sementes transgênicas, digamos que você comprou uma semente de soja transgênica, e aí você plantou. Para o ano seguinte, se você quiser, para o plantio seguinte, você podia separar algumas dessas sementes, né, que você plantou. Você plantou uma semente. Você planta uma semente. Essa semente dá origem a mais 10 sementes, digamos assim, que você poderia plantar também, mas as empresas não deixam. Para você ter uma ideia do quão rígidas, do quão cruéis, de certa forma, essas empresas são. Porque o agricultor fica, entre aspas, escravo dela, tendo que comprar dela todo ano a semente. Por mais que a produção dele mesmo já tenha proporcionado incontáveis sementes, ainda assim ele precisa comprar a semente deste grande produtor, que foi quem desenvolveu a cepa transgênica deste grão, né? Da soja, do milho, da canola, enfim. E o nosso sétimo legume também é muito conhecido aqui do pessoal, do Brasil principalmente, que é o chuchu. O chuchu ele tem potássio, o que ajuda a controlar a pressão arterial, contribui para a redução do inchaço nas pernas, ajuda a eliminar o excesso de líquidos
e é rico em ácido fólico, que é essencial para a formação de células sanguíneas saudáveis e fundamental também para reduzir os níveis de homocisteína em nosso organismo. A homocisteína é um marcador de risco cardiovascular, é um marcador que mostra que o seu sistema cardiovascular não está funcionando da melhor forma. Pessoal, quero deixar um aviso aqui para vocês lerem o meu livro, O Código da Longevidade, 101 hábitos para passar dos 101 anos, porque aqui esses hábitos associados aos legumes que eu acabei de citar vão ser muito úteis para a sua saúde como um todo, não apenas para a sua circulação, ok? Esses hábitos aqui são capazes de prevenir, tratar e reverter doenças de forma natural, sem médicos, sem exames e sem medicamentos, usando apenas estratégias simples que você pode começar a implementar hoje mesmo no seu dia a dia. Para adquirir é muito simples, o link está na descrição do vídeo e também está nos comentários fixados. Temos a versão física e a versão digital. O preço está lá na descrição e nos comentários fixados. Como incorporar estes legumes na sua rotina? Você pode pegar as receitas do meu livro, Segredos da Circulação, que, caso você adquira o Código da Longevidade, você vai conseguir adquirir, você vai poder adquirir os Segredos da Circulação por um preço muito abaixo do preço normal, tá? Então você vai fazer sucos naturais, com a beterraba, com a cenoura, você vai adicionar um tomate, uma rúcula às suas saladas, você vai consumir chuchu, quiabo, abóbora como acompanhamento. Então não tem mistério para incluir esses alimentos na rotina. Agora, você precisa utilizar com frequência e você precisa associar o estilo de vida saudável. Foi o que eu falei. Não adianta comer abóbora todo dia e fumar 2 maços de cigarro, tomar 1 litro de cachaça, dormir mal a noite inteira, viver estressado e ansioso, não fazer atividade física, comer um monte de açúcar, ficar fazendo fritura o tempo todo, lasanha congelada, miojo. Não vai adiantar, pessoal, ok? Não vai adiantar você consumir esses legumes se você não mudar o seu estilo de vida, tá? E agora vamos fazer aquele exercício que nós sempre fazemos para a circulação, que vai ajudar a ativar a circulação dos seus pés, das suas pernas e dos seus tornozelos, que é aquele que nós fazemos assim, né? Vamos levantar os pés um pouco acima do nível do coração, né? Então, se você se deita na cama, bota o pé lá em cima, esse líquido em excesso vai drenar e vai retornar para a sua circulação. Um outro exercício legal é aquele que a gente sentadinho, bota o pé assim, bota para cá, gira para um lado, gira para o outro. Isso aí também vai ajudar muito a melhorar a sua circulação. É a importância da atividade física, principalmente da musculação, do fortalecimento muscular para a nossa saúde. Pessoal, 7 legumes que podem ser seus aliados para uma circulação mais saudável. Dá uma nota para esse vídeo aqui, de 0 a 10. O que você achou desse conteúdo sobre os 7 legumes que vão ajudar a combater a má circulação? Enquanto isso, eu vou aqui para o nosso chat, vou ver quem está com a gente aqui hoje. Curta esse vídeo para você ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, que não têm acesso a hospitais, que não têm acesso a planos de saúde, a pelo menos terem acesso à informação. Não se esqueça também de compartilhar e de se inscrever no canal. Em algum lugar aqui embaixo do vídeo está escrito inscrever-se. Você clica nesse, você aperta na palavra, clica na palavra inscrever-se e também clica depois também no sininho das notificações para você ser avisado de quando estivermos com algum conteúdo novo aqui no canal, ok? Apenas 10% dos espectadores recorrentes aqui do canal são inscritos. Então, por favor, se você ainda não é inscrito, se você caiu de paraquedas aqui hoje, ou se você conhece há mais tempo, mas ainda está resistindo aos meus pedidos, chegou a hora de você ceder e se inscrever aqui no canal, beleza? Um abraço para Marta Maria de Pernambuco, Josenita Cruz, Maria Trevisan, Paula Fracinetti, Linda Suzan Cabral e Silva, Zila Nunes de Tietê, Odete Rocha, Alexander Schneider de Nova Friburgo. Abraço para a Eduarda Lemos de Açores, Portugal. Abraço para Renata Nascimento dizendo aqui: é o que eu mais preciso, sinto dores no corpo
hérnia de disco, sou diabética, tomo insulina, me chamo Renato Nascimento, não é Renato, é Renato. Sou diabético, tomo insulina, me chamo Renato Nascimento, sou de Taubaté. Renato, tem que seguir nossas orientações aqui, hein? Pra gente melhorar o controle do seu diabetes. Abraço para Edith Martins, Simone Alves da Silva de Sorocaba, para o meu amigo Felipe Alves da Silva, Gisleide Souza de São Paulo, para o meu amigo Yalbert Duque da Venezuela, Maria Helena, Joana Aparecida de São Paulo. Quem mais? Rogério Costa, Cida Barbosa Barreto, Isabel Proença, Doralice dos Santos. Quem mais que está com a gente? Maria Ivete Santana, do Rio de Janeiro. Zilene Maria. O Rogério está perguntando aqui, dizem que o quiabo é ótimo contra o colesterol e diabetes, mas não sou eu quem vou afirmar isso. Então eu afirmo, Rogério, o quiabo é ótimo contra o colesterol e contra o diabetes. Se você não quer afirmar, eu afirmo, beleza? Abraço para o Tarcísio Batiquinha, Josenita Cruz, Maria Ana, Raquel Samara Dalbelo, Magna Benício, Tati Veríssimo e para minha amiga Soraya Boer, de Montevidéu, Uruguai. Pessoal, falei o que eu tinha que falar aqui nessa live, mas agora que você já comentou, que você já compartilhou, que você já curtiu, que você já se inscreveu no canal, que você já adquiriu o código da longevidade junto com o Segredos da Circulação, que é uma promoção que eu estou fazendo aqui, você leva os dois por um preço muito bom, ok? Você leva os dois pelo preço de um, na verdade, né? Leva os dois pelo preço de um. Então, eu vou dizer para vocês que eu voltarei. Um abraço aí para Elizabeth Bispo de Souza de São Paulo. Que essa live aqui eu vou finalizar, mas eu peço que você continue comigo, porque eu separei outras duas para você continuar cuidando da sua circulação de forma natural. Nessa live aqui eu falo sobre frutas que melhoram a sua circulação e nessa aqui sobre chás que também vão te ajudar nesse objetivo. Até daqui a pouco.